Até o momento, então, foi mostrado aí como fazer uma via, né, uma rua, onde eu podia ir em dois sentidos. Mas pode ser necessário fazer com que um dos sentidos, ou os dois, tenham mais de uma faixa. Para poder implementar mais de uma faixa na nossa simulação, a gente precisa criar um novo arquivo de configuração, que é o arquivo de tipos, né, onde esses tipos depois vão ser incorporados juntamente aos nós e aos edges para poder formar o mapa ali onde os veículos irão percorrer. Para poder criar os tipos, é necessário especificar arquivo com essa configuração aqui. Basicamente, a gente coloca aí qual que é um identificador. Também devemos colocar o número de lines, que é a quantidade de faixas. Então aqui até existe uma faixa, né, meio besteira, porque já é uma faixa por natureza, é o padrão. Mas coloquei aqui só para título de exemplificação. Também é necessário colocar uma velocidade máxima daquela via. Então a gente pode configurar que uma faixa ali tem uma velocidade maior ou menor do que outra. Esse arquivo deve ser salvo com a extensão .type.xml. Depois de ter feito esse arquivo, eu vou precisar misturar junto com o de nós e com os edges. A gente faz isso pelo aquele prompt de comando, a gente tem que digitar ali pelo netconvert para ele poder gerar a nova net. Então um type, né, quando eu crio um type, eu vou interferir também na minha net, então eu tenho que regerar, né, eu gerar novamente a net do meu mapa. Existe uma maneira de fazer isso um pouquinho mais fácil, já que agora já são 3 arquivos para a configuração da net, que é gerar um outro arquivo que tem esse formato aqui. Daí não precisa ficar escrevendo tanta coisa lá no prompt de comando. Ele tem esse formato, né, onde eu passo qual é o meu arquivo de add, meu arquivo de nós, e também já estou passando aqui o meu arquivo de types, que no meu caso eu salvei de ex1.type.xml. Também configuro qual que vai ser meu arquivo de saída. Aqui eu já vou explicar mais adiante o que isso daqui faz. Tá? Mas o fato é que eu devo gerar esse arquivo e depois eu salvo ele com esse nome aqui, ou com esse final de nome, .netc.cfg. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, ex1.netc.cfg. A partir disso, eu já posso gerar a partir desse comando aqui a execução do netconvert. No caso, ele carregou esse arquivo que já tinha as configurações, dizendo quais eram os arquivos de nós, de add e de types, para poder gerar o meu mapa. E já está gerado. Eu preciso também, agora, alterar os meus arquivos de edges, onde eu preciso instruir eles a utilizar um determinado type. Tá? Senão não vai funcionar. Então aqui eu só preciso dizer o type. Vou colocar aqui um type, eu chamei de A. Lembrando que o de A só tem uma. Esse add aqui, ele gera ali uma outra via. Vou chamar ele de B. Vou chamar ele não, né? Vou especificar o B. E nesse outro aqui, vou especificar o meu C. Está salvo. Como eu salvei, tenho que gerar novamente o meu arquivo com netconvert. Ele conseguiu gerar. E agora eu posso abrir no meu sumo. Se vocês lembrarem, né? O primeiro eu fiz de... Ele está numa sequência aqui. Então essa daqui é com 3 faixas. Estão todas com mão única nessa simulação. Meus edges estão de mão única, né? Então 3 faixas.
o anterior dele 2 faixas, e o anterior desse uma faixa só, né, que já seria por padrão, né? Então se eu tirar isso daqui, não faz muito sentido de ter, o meu resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu vou fazer também uma explicação aqui desse elemento. Cadê o arquivo? Sumo não, esse daqui. Que é esse parâmetro aqui. Ele basicamente gera que as vias não podem ter retorno. Eu vou deixar 100 agora para gerar o meu netConvert. Então eu só tirei aquele type, não vai alterar em nada no meu mapa. E aqui eu tirei o não ter os retornos, daí a gente vai conseguir perceber uma diferença. Gerou um novo mapa. Vou recarregar. Ou melhor, não, nesse caso aqui eu nem tenho como perceber a diferença com aquele evitar os retornos. Mas eu consegui pelo menos perceber que não tenho... aqui não interferiu em nada, né? Só tem uma faixa, continua só com uma faixa, mesmo eu tendo tirado o type. Então deixa eu só configurar os meus edges para eu adicionar aí algo que gere os retornos. Então vou colocar a possibilidade de 2 ir para o 1. Vou chamar isso aqui de... colocar um nome diferente. Gerar a minha net. Aqui foi gerado um retorno, né, que é o que aquele parâmetro aqui evita. Se eu deixo esse processing, ele não vai mais deixar acontecer aquele retorno das vias, e o meu mapa fica um pouquinho mais limpo. Então ele impossibilita que sejam geradas automaticamente retornos entre as vias. Mas é assim que eu adiciono mais faixas. Então para fazer um outro experimento, fazer aqui um outro edge. Esse daqui. Fazer ele o contrário, ele pode ir do 3 para o 2 para ele poder voltar. E eu vou dizer que ele é do... vou deixar ele sem type inicialmente. Tá salvo. Gerei. E atualizei. Agora eu posso ver que nessas faixas eu tenho 2 que vão e uma, que sobem aqui no meu mapa e outra aqui que desce. Porque ela está especificada só com uma faixa. Se eu colocasse aqui que ela é do type B, e daí eu teria 2 que vão e 2 que voltam. Recarregar, tá aí, 2 que vão e 2 que voltam na minha simulação. Para finalizar, também posso colocar a inclusão de semáforo em algum cruzamento. E para isso eu preciso, lá na minha configuração de um nó, especificar um type aqui que é o Traffic Light. Com isso daqui eu já consigo ter arquivo errado. Já consigo ter a inclusão de semáforos na minha simulação. Então eu vou abrir aqui o Node. E eu vou adicionar, tudo que eu preciso adicionar, esse type ali. Então eu vou adicionar no meu nó 4. O nó 4 é esse nó aqui. Então eu estou dizendo que nesse nó deve ser controlado por um semáforo. Pode ver que existem 3 vias aqui que estão nesse cruzamento. Ele vai gerenciar, vai criar sinalização aí para essas 3 estradas aí no cruzamento. Eu alterei o nó, então eu preciso gerar de novo através do netConvert e recarregar a minha simulação.
eu vejo que ele incluiu os semáforos. Como esse cruzamento, né, essa via aqui, ela só desce, eu não tenho por que ter um semáforo aqui, né, não preciso controlar por um semáforo. Vou alterar meu add para fazer essa via, que é essa daqui, que vai do 4 para o 1. Vou fazer ela também ir do 1 para o 4, para ficar de duas mãos. Chamar aqui de 6. Gerar novamente a minha net. Recarregar. E agora eu vejo que tem ali também a inclusão de um semáforo para esse elemento. Se eu carregar uma simulação, né, eu já tinha ali com alguns poucos veículos, mas agora eu estou com outro mapa, né, para utilizar. Vou rodar aqui a simulação. Pode acompanhar, tem os carros que saíram lá de baixo. E eles passaram, só que deu o sinal aberto para eles, até foi... Estava aberto, e o outro também vai pegar aberto. Mas ali existiu uma troca, né? Se tivesse vermelho, os carros teriam parado naquela etapa da simulação.